Fala galera, trazendo aqui a questão da parte dissertativa do último vestibular da Universidade Albert Einstein. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, aquele combinado nosso de sempre, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Então, como eu tinha dito galera, no primeiro vídeo dessa série nossa, o vestibular da Universidade Albert Einstein é um pouco diferenciado porque na mesma prova ele traz a redação para o candidato, as questões objetivas e questões dissertativas também. 5 questões dissertativas ali, uma dentro de cada uma das áreas do conhecimento, e é claro que eu vou trazer para vocês a de matemática. Então vamos lá sem enrolação. Na parte dissertativa, a questão de matemática que a gente tinha era a questão de número 4. Vamos lá dar uma olhada nela, que falava o seguinte: segundo a literatura, as fórmulas práticas para estimar a concentração de álcool no sangue, a sigla CAS, de homens e de mulheres em função de 3 parâmetros, N, M e H, onde N é o número de doses ingeridas, o M é a massa corpórea, massa corporal da pessoa em quilogramas, e H é o número de horas desde a primeira até a última dose de álcool ingerida. Então a gente tem aqui uma fórmula para a concentração de álcool no sangue para homens e uma outra fórmula para mulheres. Ok. Com a fórmula T, que divide essa concentração de álcool por 0,05, é possível estimar o tempo em horas necessário para que a concentração de álcool no sangue se reduza a zero, ou seja, a pessoa fique livre ali no bafômetro. A tabela indica o número de doses de álcool contidas em 2 tipos de taças de um drink, que pode ser feito com vinho tinto ou vinho branco. Então ele vem aqui trazendo essa informação para a gente. E aí a nossa primeiro item aqui, a letra A pergunta: Sérgio tem massa corporal de 100 kg e bebeu 3 taças pequenas do drink. Então tenho 3 taças pequenas do drink feito com vinho tinto e eu tenho 2 taças grandes feitas com vinho branco. A primeira vez que ele bebeu foi às 19 horas, o primeiro drink, e a última às 23. Ok. Calcule com 2 casas decimais, então aqui agora comanda a nossa questão, né? Calcule com 2 casas decimais a concentração de álcool no sangue do Sérgio às 23 horas. Então o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a concentração de álcool no sangue. A gente quer encontrar o CAS, certo? Lembrando que aqui eu preciso de achar aquelas 3 informações ali da nossa fórmula, né? Já que eu vou encontrar para um homem, que é o Sérgio, eu vou usar essa fórmula de cima. Eu preciso encontrar o N, o M e o H. O N é o número de doses ingeridas de álcool. Então vamos lá. Quais informações que a gente tem? Ele bebeu 3 taças pequenas de vinho tinto. Então olha lá. Taça pequena com vinho tinto, ele usa o valor de 1. Se ele bebeu 3 taças, então vai ser 3 vezes 1, que é 3. Tranquilo, né? Certo. Aí ele bebeu 2 taças grandes do drink que tinha o vinho branco. Então, vamos lá. Taça grande, vinho branco, 1,4. Então, se foram 2 taças, 2 vezes 1,4, eu tenho 2,8. Já que ele bebeu essa quantidade de drinks, eu tenho que fazer a soma. Então, 3 mais 2,8, eu vou ter que o nosso N é 5,8. Então, essa informação a gente vai utilizar. Outra coisa que eu preciso é o valor do M, que é a massa corporal. Só que a massa corporal o exercício já nos deu. A massa corporal é 100 kg. Então, já tenho o M. Vamos colocar ele aqui de outra coloração. Eu tenho que o M dele é 100 kg. Beleza. Agora basta encontrar o valor do N, o H, aliás, né? Que é o número de horas desde a primeira até a última dose ingerida. Então, no enunciado, ele trouxe para a gente aqui, para encontrar esse H. A primeira dose dele foi às 19 e a última às 23. Então, é só fazer 23 menos 19. A gente tem 4 horas aí que ele ficou ingerindo esses drinks. Então, esse aqui é o valor do nosso H.
Agora que eu tenho nossas três variáveis, basta substituir na fórmula que o exercício nos deu. Para homens, né? Lá em cima. Então, 10N menos 7,5H. Vamos encontrar aqui o nosso CAS. 10N menos 7,5H. Tudo isso dividido por 6,8 vezes M. 6,8 M. Então agora a gente já tem todas as informações, né? Então a concentração de álcool no sangue vai ser 10 vezes o N, nós encontramos 5,8, menos 7,5 as horas ingerindo são 4, dividido por 6,8 vezes o M, que é a massa corporal dele, que é 100. Então, desenvolvendo esses cálculos aqui, né, não são cálculos difíceis, não vou desenvolver só para a gente ganhar tempo. Então, desenvolvendo aquilo ali, a gente vai achar um valor de aproximadamente, coloquei aqui do lado, ele vai ser de aproximadamente 0,04. Então, essa é a concentração de álcool no sangue do Sérgio, depois de ingerir esses drinks durante esse tempo. Então, às 23 horas, essa é a concentração de álcool no sangue dele, 0,04, ok? Então, primeira questão, relativamente tranquila, certo? Agora vamos para o item B. O item B trazia o seguinte: André e Bruna foram juntos a uma festa em que ingeriram quantidades diferentes de doses de álcool, no mesmo intervalo de tempo. Após a última dose simultânea de ambos, então a última dose foi bebida simultaneamente por eles, calculou-se que a concentração de álcool do sangue de André seria igual a 0 depois de 25 horas, ou seja, o T do André, depois de 25 horas ele estaria bem. E a da Bruna depois de 20 horas. Então o tempo, né, de ficar sóbrio, de concentração de álcool no sangue ser 0, da Bruna seria depois de 20 horas. Beleza. Sabendo que André tem massa corporal, agora mudou, né, até porque são pessoas distintas. Então André tem a massa corporal de 80 kg e a Bruna tem massa corporal de 40 kg. Calcule, olha o comando, calcule a diferença entre o número de doses do André em relação à Bruna, né? Um parênteses aqui, galera, estou gravando durante o dia, então caso esteja pegando aí barulhos externos, né? Gravar durante o dia tem isso, mas vamos lá. Então eu quero ver essa diferença. Para isso eu tenho que calcular os valores para cada um separadamente. Então primeiro vamos pensar em relação ao André. O tempo para o André estar taxa 0 são 25 horas. Então o que eu tenho de informação em relação a isso? A fórmula que o exercício nos deu, que o tempo é o quê? É o CAS dividido por 0,015. Certo? Então eu já vou usar isso daqui. O tempo do André, que é 25. Primeiro vamos pensar no André. Então o tempo do André, que é 25, é o CAS dividido por 0,015. Só que André é um homem, então o CAS dele é dado por 10N menos 7,5H dividido por 6,8M, ok? Vamos lá. Então vamos substituir. Então eu vou ter que 25 é igual. Vamos colocar a nossa fórmula, né? Vou até pegar aqui do exercício anterior. 10N menos 7,5H. 10N menos 7,5H dividido por 6,8M. É isso, né? Olha lá, só para a gente conferir. Exatamente. E o que a gente tem em relação ao André? Mais informações. Não preciso, na verdade, né? Eu preciso desenvolver aquela fórmula ali pensando no seguinte. Antes de substituir na fórmula, né, que é a pressa do pessoal, eu não poderia aqui multiplicar cruzado e encontrar o valor da concentração de álcool no sangue do André? Poderia. A concentração de sangue dele é 25 vezes 0,015, que isso dá pra gente 0,375. 0,375. Então a gente tem a concentração de álcool no sangue dele, ok? Então, ao invés de substituir, por quê?
esse caminho não daria certo? Eu não tenho todas as informações, né? Eu tenho apenas a massa corpórea dele. Eu não tenho as horas que ele bebeu, eu não tenho o número de doses, que na verdade é o que ele está pedindo. Então, por esse caminho aqui, a gente não encontraria um resultado satisfatório. Porém, se a gente faz aqui, jogando na fórmula, né? Que a concentração de álcool no sangue, de novo, qual que é a nossa fórmula lá? Ele é 10N menos 7,5H, né? Voltando da hora para o pessoal fixar, né? Já que a gente está aqui em páginas diferentes. Dividido por 6,8 M. A gente tem a concentração de álcool dele, que é 0,375. 10 vezes o número de doses que nós não temos, menos 7,5 H. Eu não sei a que horas ele parou de beber também, só que eu sei a massa corpórea dele. A massa corpórea dele é 80. Então isso aqui é dividido por 6,8 vezes 80. 6,8 vezes 80, a gente vai ter 200 e... deixa eu olhar aqui no meu rascunho, a gente vai ter 200 e... na verdade, 544. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar nessa informação isolando o que a gente quer. Qual o comando da questão? Não é o número de doses? Então eu vou achar o número de doses para o André. Então vou multiplicar cruzado e isolar o nosso N, certo? Fazendo essa conta, a gente vai ter aqui o seguinte. Eu vou ficar com 204 mais 7,5H. 204 mais 7,5H sobre 10. Já que eu não tenho o número de doses e eu não tenho o tempo, ok? Então, eu parei com essa informação. Vamos desenvolver a mesma ideia, só que agora para Bruna, ok? Lembrando que o tempo para a Bruna foram de 20 horas, certo? Então, vou usar essa informação aqui na próxima tela. Então, agora olhando para a Bruna, lembra que o tempo é igual ao CAS dividido por 0,015 e o tempo da Bruna foram 20 horas. Então, a concentração de álcool no sangue da Bruna, multiplicando o cruzado, nós vamos ter que a concentração para a Bruna vai ser de 0,3. Então, a mesma ideia. Vamos escrever agora a concentração de álcool no sangue, só que agora para Bruna. E a Bruna, agora eu vou usar a minha fórmula de baixo, certo? Vou usar essa outra informação aqui. Então ela vai ser 10N menos 7,5H, a parte de cima não mudou, só que agora é dividido por 5,5M, ok? Então vamos lá. 10N menos 7,5H dividido por 5,5 a massa corporal dela. Concentração de álcool do sangue da Bruna, 0,3. Nós não sabemos o número de doses, a gente não sabe quantas horas ela bebeu. A gente sabe a massa corporal dela, que é 5,5 vezes. Vamos voltar aqui na nossa pergunta. A Bruna, a massa corpórea dela é de 40 quilos. Então vamos lá. Então a massa corporal dela aqui é vezes 40. Ok. Novamente, multiplicando o cruzado e isolando, a gente vai ter que o número de doses ingeridas pela Bruna vai ficar dando a seguinte expressão para a gente. Eu vou ter 66 mais 7,5H dividido por 10. Então, eu encontrei uma expressão para o número de doses da Bruna, encontramos uma expressão para o número de doses do André. O comando não é a diferença entre o André e a Bruna, então vamos pegar esse valor do André e diminuir o da Bruna. Então, 204 mais 7,5H. 204 mais 7,5H sobre 10. Vamos subtrair isso daqui do da Bruna, que é 66 mais 7,5H sobre 10. Então, basta desenvolver
essa subtração, certo? Para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou fazer esse desenvolvimento com vocês, mas é uma questão simples, né? Denominadores iguais, basta fazer a subtração ali dos termos de cima. Então, a gente vai encontrar o número de 12, sendo a diferença, aliás, né? A gente vai encontrar ela sendo 13,8. Vou escrever melhor aqui. 13,8. Ok? Então, ambas as questões aqui, pessoal, né? O item A e o item B dessa questão dissertativa, questões de pura interpretação ali e de matemática básica, né? Não utilizava nada além disso. Então, caso você não conhecia o vestibular da Universidade Albert Einstein, eu aconselho aí que é um bom vestibular para você fazer um treino aí, principalmente você que quer prestar algo na parte das biológicas, né? A galera aí que almeja a medicina é de suma importância, ok? Então, aqui a gente encerra o vestibular dos ingressantes 2022 e vejo vocês no próximo vídeo, uma próxima aula, uma próxima dúvida de vocês. Até lá!